sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, e hoje nós vamos nos voltar para os dois últimos versículos. Tiago 5, 19 a 20, diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Essa é na ARA. Na NVI: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E na NVT, que é uma outra versão ainda: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Então nós lemos aqui em 3 versões. Você já viu alguém se desviar da fé? Você já viu alguém se desviar da fé? E qual que foi a sua reação? Qual que foi a sua reação? Tiago, aqui em toda a sua carta, irmãos, ele tem feito o quê, né? Ele está exortando seus leitores e, por consequência, cada um de nós, a nos reconhecermos como servos do Senhor Jesus Cristo. Esse é um objetivo, né? Ele está apontando o caminho. Um servo de Jesus Cristo vive assim e assado. Ele vai dando as orientações, e isso fica evidente, né, esse reconhecimento como servo do Senhor Jesus Cristo, fica evidente aqui na carta e na vida do cristão, quando esse dá uma resposta adequada às provas da vida. Então, na carta de Tiago, cada capítulo praticamente, não tão redondinho assim, mas cada capítulo apresentam provas de provação, e aí apontando para a resposta adequada que um verdadeiro servo de Deus deve dar diante das provações da vida. E aqui no capítulo 5, Tiago está tratando de um tipo de resposta que o cristão deve dar ao teste da disciplina divina por causa da desobediência. Então, no capítulo 5, do versículos 13 até o versículo 20, Tiago começa a falar sobre esta prova, né, essa provação relacionada a um teste da disciplina bíblica ou divina por causa da desobediência. Então, basicamente, que resposta que Tiago está nos apontando aqui que devemos ter? Uma resposta que envolve, como nós vimos nas outras semanas, que envolve oração e que envolve também confissão de pecados. É o que nós estamos vendo ali desde o versículo 15 por aí, essa ideia da oração, essa ideia da confissão dos pecados. Então, oração e confissão como as armas certas a serem utilizadas diante dessa questão da disciplina que vem da parte do Senhor quando diante da desobediência. Um cristão deve orar um pelo outro, um cristão deve confessar os pecados uns aos outros, então assim sendo curado. Então, oração e confissão faz parte desse processo de disciplina do Senhor sobre a vida do cristão, sobre as nossas vidas, né? Então, nos versos de hoje que nós acabamos de ler, é possível verificar um outro aspecto da mutualidade bíblica com relação a essa questão envolvendo a disciplina que vem da parte do Senhor, em paralelo com oração e confissão. E trata-se aqui então de uma atitude de cuidado, uma atitude de responsabilidade conjunta que nós, cristãos, temos uns para com os outros. Então, esse cuidado mútuo
ele deve ocorrer por meio do aconselhamento pessoal, né? Então, nós vamos perceber que realmente aqui é um chamado para esse cuidado mútuo, né? Quando ele vai dizendo: se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, né? No sentido de, e alguém o fizer cair em si e retornar. Olha como está aqui escancarado, implícito, mas escancarado ao mesmo tempo, a nossa função como irmãos em Cristo, nesse cuidado mútuo, de restaurar aquele que está desviando, né? Aquele que não está de acordo com o que Deus pede, né? Então, esse cuidado mútuo deve ocorrer por meio de um aconselhamento pessoal, dessa interação do corpo de Cristo. E quando nós pensamos na congregação como um todo, como é que isso se dá? Por meio da pregação da palavra, em cada culto. Então, na individualidade, é eu e você entendendo o nosso papel e se colocando como esse instrumento de Deus de aconselhamento bíblico, né? De aconselhamento que mostra a verdade, um lapidando o outro. Já no sentido da comunidade, isso se dá diante de cada pregação, diante de cada exposição bíblica, esse também aconselhamento, esse discipulado, vamos dizer assim, coletivo, que também ocorre, né, a cada culto que ocorre. Então, é claro, irmãos, que nós sabemos que, em certo sentido, todo pecado é um desvio da verdade, né, da verdade estabelecida pelo Senhor, né? Então, todo pecado é um desvio da verdade, e é claro que aqui também nós devemos ter em vista, além disso, aqueles irmãos que não deixaram de ser irmãos, né, a priori, mas que, endurecidos pelo pecado, acabaram inclusive decidindo, ou como consequência, sendo afastados, né, do convívio da igreja, nesse sentido, por permanecerem endurecidos no seu pecado. Nós então até usamos isso de uma forma bem clara para todos nós, né? O fulano está desviado, né? A gente utiliza-se desta linguagem, embora todo pecado seja um desvio da verdade, né? Então, em certo sentido, eu e você, todos nós nos desviamos, e aí Deus usa o corpo de Cristo para endireitar as nossas veredas como um instrumento de direção, né? Então é claro que a gente, ao olhar para esse texto, eu diria que a gente precisa entender essa mutualidade bíblica, onde constantemente cada um de nós está sendo reorientado, lapidado, e também nessa outra perspectiva, aqueles irmãos que tristemente, ao serem confrontados com a palavra, com a verdade, decidiram ainda por permanecerem abraçados, né, na sua escolha pecaminosa, de tal modo que, à luz de Mateus 18, se fez necessário chamar um outro irmão para que houvesse de novo uma repreensão. E uma vez que não ocorreu um arrependimento, então, à luz de Mateus 18, dado o acontecimento ali, foi inclusive exposto para a igreja, à luz de Mateus 18, para que, com qual objetivo ainda, irmãos? Houvesse a oportunidade para que cada um de nós, como igreja, então, exortasse aquele irmão ao arrependimento. Então, o processo de disciplina do Senhor envolve muito amor e envolve sim muita paciência, à medida em que, olha o que ele propõe em Mateus 18. Primeiro vai lá, aí depois chama um outro irmão, se não deu ouvidos. Mas se deu ouvido aqui já no primeiro, aqui há perdão, há restauração, há cura, glória a Deus por isso. E há coisas, irmãos, que é isso, morre ali no gabinete pastoral, por exemplo, que nem chega a dar um outro passo para o conselho espiritual da nossa igreja. Porque qual é o princípio bíblico? Onde há arrependimento, há perdão, há restauração, e é claro que tem que ter o tratamento que vem da parte do Senhor, por exemplo, né? Então percebe essa dinâmica de cuidado, de amor de Deus, ao passo que sim, em alguns momentos, e nós sabemos, você sabe, nós já tivemos que vivenciar isso aqui juntos,
Mas qual que é o objetivo dessa vivência? Primeiro, para que toda a igreja tema ao Senhor. E segundo, não é para julgar o irmão ou se colocar como juiz sobre a vida dele, de maneira nenhuma, pelo menos não deveria ser assim. E se você faz uma leitura a respeito disso, desta forma, eu quero dizer para você que você está errado, né? Porque apesar de pessoas talvez se colocarem como juiz sobre a vida dos outros, e isso é pecado, o modelo bíblico envolve, inclusive, à luz de Mateus 18, todo esse processo. Mas qual que é o objetivo em todas essas camadas aqui? Ganhar o irmão, para que, quem sabe, ele caia em si ainda e se arrependa dos seus pecados. Então, existem essas duas perspectivas de trazer alguém para o caminho, para reorientar os seus caminhos, né? Acontece no nosso dia a dia, deveria acontecer, né? Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, né? Já começa lá na nossa casa, um lapidando o outro, à luz das Escrituras, se estende para todos os relacionamentos bíblicos, saudáveis, né? Então esse é o caminho ali. Esse cuidado mútuo, então, não é uma opção para a vida do cristão. Mateus 18, então, não é uma opção para nós. Nós não temos o direito de negar o caminho proposto por Deus para o tratamento eficaz na vida daqueles que estão se desviando do caminho. Então, nós temos que ter em mente que temos uma responsabilidade com estes irmãos, né? E eles não estão, primeiro, nessa primeira esfera aqui, eles não estão fora desse ambiente. Primeiro começa aqui, cada um corrigindo e lapidando, exortando de forma amável, mas também, e aí nesta manhã eu queria talvez trazer isso para todos nós, porque eu comecei perguntando, você já viu alguém se desviar da fé? Então talvez aí trazer o nosso coração para orarmos por aqueles que, sendo repreendidos biblicamente, escolheram um caminho ainda de endurecimento do seu coração e já não estão mais entre nós, o que não significa que não pertencem mais a Cristo, porque salvação não se perde, mas infelizmente estão vivendo hoje uma vida até medíocre dentro do potencial que tem em Cristo. E aí, e qual é o meu e o seu papel com esses? Será que temos uma responsabilidade? E que responsabilidade é esta? Quando a gente olha para Tiago 5:19 aqui, me parece que envolve uma admoestação bíblica, porque é claro que nós sabemos que esse texto não está dizendo que somos nós que convertemos as pessoas, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu e você não convertemos ninguém. Eu e você precisamos cumprir o nosso papel para, com o perdido, proclamar o Evangelho, e então o Espírito Santo age, conduzindo essa criatura ao arrependimento, de forma que ele se torne filho. Mas com relação à comunidade da fé, aos nossos irmãos em Cristo, nós também não conseguimos transformar a vida de ninguém. Embora vocês muitas vezes tenham essa expectativa em relação à figura pastoral, como se o pastor fosse alguém capaz de fazer uma mágica na vida das pessoas. Mas sim, todos nós temos uma responsabilidade de admoestação bíblica, com coragem, com amor, e isso não é uma opção. Então a igreja tem a responsabilidade de falar a verdade. Então é claro que ninguém vai converter, mas aqui se pressupõe que, se você faz alguém retornar do seu caminho do erro, então adivinha que postura que você está tendo ali? Uma postura de admoestação, mostrando o caminho, chamando essa pessoa ao arrependimento. Então sim, nós temos uma responsabilidade, uma atitude aqui. Então, se houve um desvio da verdade, é o nosso dever como irmãos apontar para a verdade bíblica, na esperança de que aquele irmão venha se arrepender e que retorne do seu caminho errado. Então Deus nos chama, irmãos, a ter grande compaixão por aqueles ditos e vistos por nós como desviados, mas essa compaixão,
ela deve ser revestida por um ato de obediência a Deus. Então, reprovar e repreender alguém que está no pecado é uma das tarefas certamente mais difíceis do nosso trabalho, da nossa obra que o Senhor tem nos dado. É certamente a mais difícil, de fato é, e você pode imaginar por quê, né? Você se expor, você se colocar numa situação daqui a pouco de não será compreendido, de rejeição, porque o pecado vai endurecendo o nosso coração mesmo. Na verdade, vamos falar a realidade, nenhum de nós aqui gosta de ser repreendido, de ouvir a verdade. Primeiro movimento é aquela cruzada de braço, assim, que na leitura corporal indica: eu estou fechado para o que você está me dizendo, né? Nós somos assim, né? Então, ser este que exorta, que fala a verdade, adivinha, tem um preço a ser pago. Mas aí importa que a gente tema mais a Deus e que a gente queira dar glória a Deus, ainda que fique mal visto, ainda que aquela pessoa já não olhe mais na sua cara depois, no próximo domingo, porque ouviu a verdade e não quis ouvir a verdade. Há um preço a ser pago. Então, com muito temor, tal tarefa, irmãos, ela não pode ser negligenciada ou deixada de lado por ser mais cômodo. Falar a verdade bíblica para alguém que está endurecido pelo pecado e certamente machucado pelas feridas que o pecado traz desgaste para as nossas almas. Claro que traz. Você provavelmente não será compreendido ou amado, pelo menos não num primeiro momento. Mas o que deve mover o teu coração a não negociar essa necessidade que a igreja tem é a certeza de que, uma vez que esse pecador se arrepende do seu caminho de erro, há de fato restauração que vem da parte do Senhor, há de fato perdão dos pecados. Então, sim, é um fruto maravilhoso de se comer, de você ver um irmão que estava cego e num caminho de morte se arrepender, e você, para a glória de Deus, ter sido esse instrumento de admoestação amorosa, mas que não negocia a verdade. Não há como uma igreja ser saudável a gente tapando o sol com a peneira, fingindo que pecado não é pecado. Isso é uma afronta contra Deus. É por isso que nós não temos a opção de negligenciar Mateus 18. É por isso que nós não temos o direito de, em nome da nossa reputação, em nome do ser acolhido e não rejeitado, a gente se calar. Agora, é claro que nós precisamos dar todos esses passos de maneira sábia, de maneira cujo objetivo seja ganhar o irmão. Ganhar o irmão. Então, essa não é uma tarefa exclusiva do pastor. Todos nós devemos estar engajados em uma vida de discipulado que envolva essa responsabilidade bíblica de cuidado, de lapidar e de ir atrás daquele que se desviou de fato, vamos dizer assim, e de ir atrás, não para convidá-lo para um churrascão sem propósito, mas para exortá-lo com insistência, irmãos, ao arrependimento, para assim ele retornar não só ao convívio com os irmãos, mas à comunhão real e profunda com o próprio Deus, pois o pecado, a rebeldia, afeta esses relacionamentos. Então nós devemos ser esse instrumento de Deus na vida uns dos outros. Nós devemos ser como arautos que se levantam para resgatar o perdido, mas tanto para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e aí a gente está evangelizando esse povo, resgatando das trevas para a luz, sendo esse instrumento, tanto para esses, quanto para aqueles que acabaram por se desviar da verdade, permanecendo no seu erro, endurecendo, e tristemente todos nós sofremos.
Tanto um quanto o outro, nós nos colocamos como aqueles que apontam para a palavra, para a verdade bíblica. Então nós não negociamos a verdade em nome da aceitação, para sermos bem vistos, muito menos tentamos convencer quem quer que seja com argumentos próprios, com argumentos emocionais. Nós devemos apontar para a palavra, e é a verdade bíblica que nos move, nos impele a ter que ir lá e falar: meu irmão, arrependa-se, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Meu irmão, retorne do seu caminho mau, porque a palavra de Deus afirma isso, isso, isso. É por isso que eu e você não temos opção, porque se nós acharmos que isso é uma opção, nós jogamos a palavra no lixo, desonramos a Deus, né? Então é claro que com amor e sabedoria, sem negligenciar a verdade, então nós nos levantamos, nós vamos atrás desses irmãos e também do perdido, apontando para Cristo, para a verdade bíblica, e não tratando como se não fosse nada, quando Deus diz que é. Eu e você não temos o direito de passar a mão no pecado, porque nós queremos ganhar o irmão deste modo, quando Deus, na sua palavra, Ele odeia o pecado. Então nós não podemos fazer isso, e ainda chamar de amor. O amor bíblico, ele sim, chama para perto, e quando está aqui pertinho, deixa eu te dizer uma coisa, eu ainda continuo orando por você, para que você caia em si, e se arrependa do seu pecado. É isso que deveria rolar no churrascão, e não, que bom, bom te ver. Não, bom te ver, mas vem aqui, meu irmão, eu ainda continuo orando pela sua vida, e nós como igreja estamos aguardando o teu retorno em arrependimento. Jesus te ama, Ele continua sendo o mesmo, Ele não negocia a sua palavra. Arrependa-se, retorne ao Senhor. Se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Quem quer fazer isso no churrascão? Nós não queremos, nós queremos ser o cara bem visto, a troco de quê? Da palavra, da honra do nosso Deus. Eu diria que eu e você, nós não temos esse direito, mas em amor, nós devemos sim continuar clamando, orando, e eu diria mais, ao encontrar com estes irmãos pelo caminho, honestamente, com verdade, olhar bem no olho dele e exortá-lo. E essa exortação pode ser assim também: eu ainda continuo orando por você, para que você retorne para o caminho do Senhor em arrependimento. Então, certamente nós não podemos continuar de braços cruzados em relação ao perdido ou a esses irmãos. Se alguém te vem à memória, então agora, meus irmãos, e na minha mente certamente vem, se alguém vem à sua memória nesse instante, ore ao Senhor e comprometa-se a ser um instrumento do Senhor na vida deste irmão que está desviado do caminho, que está desviado da verdade. Comprometa-se você a ser esse instrumento de oração e de admoestação na vida desse. Talvez você tenha que mais uma vez, então de forma prática aqui, tentar marcar uma conversa intencional, para perceber como que aquele irmão está, se já está disposto a ouvir, a acertar, a se arrepender. Quem sabe não temos que fazer isso. Na verdade, quando toda a igreja fica conhecendo isso, na verdade o convite é exatamente para isso, para que você, ao encontrar este irmão, seja esse instrumento de amor do Senhor, de admoestação bíblica. Então, talvez marcar uma conversa intencional, talvez é permanecer em oração, para que em algum encontro casual que possa ter, você possa se aproximar e dizer que continua em oração, como eu falei aqui, para que a verdade bíblica prevaleça sobre a vida dele. Ser intencional nesta busca por esse irmão caído, intencional sem negociar a verdade. Afinal de contas, a restauração do Senhor só é possível
na verdade. A restauração do Senhor, então, pressupõe, irmãos, também o que? Verdadeiro arrependimento. Então, decida, o meu apelo e a minha oração para que todos nós aqui, a gente venha decidir ser esse instrumento de Deus. E quem sabe, você e eu, você não testemunhará um retorno com toda a alegria que o perdão dos pecados dá desse irmão. Mas para isso, você precisará se expor. Para isso você precisará temer a Deus mais do que a homens e anunciar o verdadeiro evangelho para familiares, para colegas de trabalho, para vizinho, e apontar para a verdade bíblica. Entre nós aqui, em coisas mais simples, entre aspas, mas que desagradam ao Senhor, mas também lembrando daqueles irmãos que, em virtude do seu endurecimento de coração, deixaram até mesmo já de congregar, até mesmo porque se tornou uma necessidade para a saúde da igreja. Mas o Senhor não esqueceu deles, nós também não devemos esquecer. Continuemos orando e nos posicionando. Então, quando você vê um de seus irmãos em Cristo no exercício do erro, o que você faz? Você dá de ombros, finge que não viu? A sua responsabilidade é exortar os que se desviaram e encorajar os que estão desanimados. Então, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém, eu e você, ser esse instrumento, converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão dos pecados. O resultado dessa nossa obediência, irmãos, ao Senhor, é colher vida, quando há um verdadeiro arrependimento. Aí a gente perde o controle, porque não somos nós que convencemos ninguém, é Deus que convence. Mas nós devemos ser esse instrumento de graça, de amor, da preocupação do Senhor para com aqueles que estão no erro. E quando você recebe então uma exortação, irmãos, agradeça ao Senhor, porque Ele ainda te trata como esse filho, Ele te trata como filho e quer te ver semelhante a Cristo. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta verdade, pelos princípios que a gente pôde obter aqui da Tua palavra. Que o Senhor continue nos moldando e fazendo desta igreja uma igreja saudável, e que o Senhor possa restaurar as vidas, restaurar aqueles irmãos que estão caídos, que estão amando mais este mundo e a si mesmos do que a Ti, Senhor. Que nós possamos ser este instrumento Teu, de amor admoestador, que não negocia a Tua palavra. Queremos colher estes frutos de arrependimento. Restaura, Senhor, a vida daqueles que estão endurecidos pelo pecado, daqueles que até mesmo deixaram de estar aqui em nosso meio, porque escolheram satisfazer os seus próprios desejos do que agradar ao Senhor. Mas que nós possamos ser este instrumento de oração, de intercessão e de admoestação visando a restauração. Nós não somos juízes sobre a vida desses nossos irmãos, mas nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia e restaura. E assim oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos,